Olá, meus caros. Examinação ou react, reação, aqui no canal Vasculhando Tudo por Bruno G. E nessa edição nós vamos colocar aqui um vídeo para reagirmos de um senhor que compareceu a uma audiência de instrução criminal, ao qual possivelmente estava sendo apurado uma agressão à sua esposa, ou até mesmo, quem sabe, a aplicação da Maria da Penha, enfim. A questão não é exatamente essa que nós vamos analisar, e sim como os operadores do direito, que aí estão, juíza, promotor ou promotora, o próprio, entre aspas, réu, e, enfim, aqueles que participam aí da justiça, se eles estão cumprindo de fato toda a processualística, se realmente está fazendo aquilo que é juridicamente correto a ser feito, tá? Nós vamos colocar aí, eu até coloquei um pouquinho mais para frente, o vídeo é um pouco longo, dá dados pessoais do sujeito, eu peguei de um canal aí no YouTube, né? Vou deixar até no link da descrição, e nós vamos examinar a procedência da juíza com relação a esse processo desse senhor aí, escolaridade, né? É um analfabeto, sujeito simples e tal. Vamos ver, vamos então, observar. Eu vou lhe informar que o senhor tem o direito de ficar em silêncio e isso não vai lhe causar prejuízo, tá? Então, o senhor trabalha na lavoura, o senhor trabalha ainda? Agora não estou trabalhando mais. Está aposentado? Mas eu estou encostado, não estou aposentado, mas estou encostado. Tá bom. Eu chego no mercado do tio Bardo, eu compro de tudo. Mas compra um desse para mim, eu vou ali e compro. Seu Leopoldo, o senhor sabe ler ou escrever? Não sei. Meu pai não queria vender uma vaca para ensinar nós a estudar. Tá bom, o senhor nunca Os foi no outros colégio? irmãos aprenderam por o mundo. Tá, então o senhor nunca foi no colégio? Não. Tá. Fui 6 meses, mas 6 meses... Não adianta nada. E o senhor já foi preso ou processado antes? Depois que estou aposentado, graças a Deus, nunca. E antes de ser aposentado? Eu fui 2 vezes preso. Pelo quê? Matei um lá em Ivuti, matei outro lá em São Luís Gonzaga. Que beleza. E saí absolvido 7-0. Foi absolvido os dois? 7-0. Dos dois em Ivuti, Só um momento aí. Ele está falando dos crimes que ele fez na adolescência. O senhor já deve estar com 60 ou 70 anos, né? Então faz mais de 50 anos isso, possivelmente. E a juíza vai dizer, ah, mas que beleza, né? Aquele sotaque gaúcho, que trata-se realmente de um caso que ocorreu na comarca, uma das comarcas do estado do Rio Grande do Sul. Ele brinca 7-0. E não foi o 7-1 do Brasil para a Alemanha. Isso se trata do julgamento do tribunal do júri, porque como é crime contra a vida, foi para o julgamento do júri, que é composto ou formado por pessoas que eu diria até leigas com relação a os termos jurídicos ou até mesmo o entendimento mais sofisticado da justiça, né? São pessoas comuns que vão julgar e vão analisar, claro que tem, obviamente, instruções para isso, enfim, e são escolhidos. Então ele foi absolvido por 7-0, ou seja, 7 do tribunal do júri, né? Ele é formado por 7, composto por 7, então ele, por unanimidade, foi absolvido. Então, ele reagiu em legítima defesa. A juíza, né, até de um tom sarcástico, irônico, disse que beleza, já querendo inferir que o sujeito é, né, uma pessoa de péssima qualidade, uma pessoa inescrupulosa, uma pessoa realmente criminosa. Então já tem um preconceito, já há aí a tentativa de quebrar um dos princípios elementares do direito, principalmente com relação aos juízes, que é da imparcialidade. Ela está sendo um pouco parcial, tendenciosa, não está esperando o complemento da fala do sujeito. Vamos lá.
Isso, o senhor foi absolvido? Mas aqui em Juti me pularam só em 8. Eu tinha, a minha faca era isso, assim, Tá. deve descascar Tá. fundo. Então o doutor e juiz me absolveu com Seu 5 Leopoldo. dias que eu desço de Juti, eu saí solto. Senhor Leopoldo, aqui ó, presta atenção em mim, tá? Foi isso. A dona Elza, sua companheira, sua ex-companheira, né? É. Tá falando que o senhor, no dia 8 de maio de 2013, à 1h30 da tarde, que o senhor teria ameaçado ela com faca. É Mas verdadeiro isso? Mas ela chegou e me jogou então um copo d'água quente na janela, apoiando os maconheiros. Tá, mas eu não quero saber o que ela fez, eu quero saber o que o senhor Tirando fez. isso, nós tomamos um chimarrão Seu e Leopoldo, prosemos, doutora. Tá bom. O senhor ameaçou ela com faca ou não ameaçou? Não me achei nada, mas a gente com raiva eu puxei da faca, me dá no meu genro que estava ali com os outros fumados. Então o senhor ameaçou o seu genro. E depois eu saí, fiz a volta, os homens me chegaram aqui, eu fiz aqui, fui lá no pescador, estava Aí, lá por que sentado. ela tá dizendo que o senhor ameaçou ela? Não me achei nada, ela que inventa. Por que E que ela inventa? de medo do Beto, ela inventa o que o Beto. Ela me deu 10 partes aqui, 10 lá na delegacia. Quem é Beto? Por último, o promotor ali embaixo. E a Seu delegada Leopoldo. lá da Seu mulher Leopoldo, lá, presta disse, seu atenção em Leopoldo, mim o senhor aqui. pode ir para casa, de dentro da sua casinha lá, ninguém tira. Chegou aqui, no outro dia, o promotor me disse a mesma coisa. Eu estou quieto, ela precisa das coisas, eu vou ali no tio Bar, como tá, Erson? Seu Leopoldo. Só nós não tem uma, Deixa eu perguntar pro senhor. só temos só nós Tá, dois. presta atenção aqui, ó. O senhor só fale aquilo que eu lhe perguntar, tá? Tá. Eu quero saber se o senhor ameaçou com ela com faca ou não. Eu não. Tá, quero saber se o senhor tem problema com bebida. Eu não tenho, eu tomo meu traguinho, mas não Toma tenho traguinho? problema. Todos os dias toma traguinho? Eu tenho meu visto lá, a hora que eu quero, eu tomo um trago de dentro da minha geladeira. Comprei tudo, minhas coisas dentro de casa. Ah, o senhor bebe todos os dias, então? Eu tomo meu traguinho. E O que é tomar traguinho? O que é o traguinho? O traguinho é agarrar o litro, tomar um traguinho, guardo e saio. Ah, tá. O senhor toma um litro, Pergunta guarda para e o Tadeu sai. Gentili, que trabalhei com ele. Tá. Olha a falta de conhecimento da juíza. O sujeito diz que toma um traguinho, seria um copozinho assim todo dia, né, da birita. E ela entende que ele toma 1 litro de cachaça todo dia. É um absurdo, não é? Porque se ele tomasse 1 litro de cachaça todo dia, ele ia aparecer aí na audiência bêbado. E dá para ver que ele não está alterado nesse sentido. Então o sujeito é analfabeto, né? Não tem escolaridade. O sujeito tem problema, inclusive, aí da audição, não está ouvindo muito bem o que está sendo falado. Talvez não sabe nem direito do que se trata tudo isso. Não sabe se comportar diante de autoridades, pessoa simples, natural. Ele fala mais possivelmente com o promotor ou a promotora que está ali do lado, não vai focalizar nela. E ela tenta tomar a rédea para si, não que seria errado, né? Porque ela precisa de fato apurar cada elemento que está ali nos autos, ou seja, cada característica, o que de fato a autora do processo, que é a mulher do sujeito, diz. Só que eu acho digamos assim, uma ignorância da parte da juíza, que interpreta uma fala do sujeito, achando que ele bebe 1 litro de cachaça por dia. Por que ela não torna a perguntar: o senhor bebe 1 litro de cachaça por dia? Né? Quer dizer, força o senhorzinho a se auto-incriminar, né? A cometer o seu suicídio, digamos assim, juridicamente falando. Porque ela dá de bandeja, isso é parcialidade, ela está sendo parcial à autora do processo, a mulher do sujeito. Ainda que de fato o senhor pode ter ameaçado a esposa ou feito qualquer coisa nesse sentido, não se pode ter esse comportamento à luz do direito. Aliás, se ela ficou com dúvida, era necessário sanar suas dúvidas. Deveria falar: peraí, escuta só, não entendi, senhor. Você diz que toma 1 litro por dia? Ou você toma um traguinho, o traguinho seria um copozinho de cachaça todo dia? Só me esclareça isso. Não foi falado nada. Então veja que ela vai dando, né? Nem diz o ditado,
dando verde para colher o maduro, né? Ela vai dando e o sujeito, não porque por conta da sua ignorância, né, ele vai falando normalmente. Ele não sabe do que ele está falando que pode ser contra ele próprio. Inclusive, quando ela diz para ele ficar em silêncio, que isso obviamente é um direito do réu, enfim, que ele pode ficar em silêncio, não falar nada, mas que isso ainda pode prejudicar ele, porque se ele for ficar em silêncio e não refutar algumas coisas que são faladas, podem ser assim entendidas pelo juiz que seriam verdade, né? Possivelmente ele veio aí até sem advogado ou com um advogado de porta de presídio, vamos colocar assim, tá? Só para você ver a situação. O que eu quero dizer, meus caros? É o seguinte: quando é um senhor simples, sem escolaridade, uma pessoa que não tem informação, que tem algumas debilidades, enfim, é tratado de uma maneira totalmente diferente na justiça. Agora, pense você, se é um rapaz jovem, com estudo, rico, como é que seria o tratamento dele? Será que ela não ia fazer novamente a interpelação, a indagação, dizendo, peraí, você falou, por exemplo, fosse o caso aí, igualzinho, ipsis liter, literalmente o caso desse senhor, mas fosse o jovem. Peraí, você está casado com a sua esposa, ameaçou ela? Não ameacei ela. Você bebe? Não, bebo um traguinho. Mas o que é um traguinho? É um copo. Não, mas é um copo? É um copo. É isso e aquilo. Ela ia dar outra, obviamente, oportunidade. E para o senhor, né? Então é um absurdo. Vamos seguindo. Por que ela está lhe acusando? Por que ela está lhe acusando que o senhor ameaçou ela, então? Mas é por causa do Beto? Quem é Beto? O Beto andou atirando os outros dois irmãos. O Zé largou ele na esquina para ir para casa. Beto é seu filho? São 4 filhos, homem e 4 mulheres. O Jorge e o Gilmar apiaram aqui e vinham sem camisa. O Beto com uma pistola, então o compadre Miro tem um estânico lá dentro do pátio. Uma bala de pistola, né, revólver? Seu Leopoldo, isso que a dona Elza falou não é verdade, então? Para mim ela estava caducando da cabeça. Que eu ameacei ela com faca, é mentira dela. O senhor falou para o juiz que o senhor já matou 2? Tá, mas isso eu matei e saí absolvido 7-0. E a sua mulher Na legítima defesa. Promotor. Não matei lá na lavoura. Eu estou carregando trigo e o cara chegou e arrancou um cancilo dos bois e veio, achou que eu não tinha nada. E eu estava com a minha faca por dentro da roupa. Aparei mesmo, fartão, um centímetro para alcançar no coração. Durou 48 horas. E era meu cunhado ainda. Pois é, mas o senhor vê, o senhor agride o pessoal da sua família mesmo. Mas isso eu sei, eu tinha 16 anos, mas se eu estou te ajudando, como é que tu vai chegar e tirar um canzilo? Tem o sinal até hoje na minha cabeça, tá paulado. Se eu não tenho a faca, ele tinha me matado. Então veja, olha só, eles tentam incriminar o sujeito, dizendo, porque o senhor já matou, porque o senhor já foi preso. Mas eu fico pensando em sua consciência, né? Você em sua consciência, fico pensando, será que só uma pessoa que realmente é maquiavélica, sanguinolenta e tal? Mas se você não faz nada, será que essa pessoa vai lhe atacar? Será que ela não teve razão para reagir? Principalmente o povo de antigamente, que era assim, respeitando cada um o seu limite, né? Eu me recordo de uma pessoa muito conhecida da minha família, que antes de casar teve um problema nesse sentido. Ele foi para uma festa e lá estava tranquilo, numa boa, 3, 4 numa gangue lá, uma quadrilha, eu já diria, chegaram perto dele: ei, fulano de tal, você tá bonitinho, né? Você não é homem, você não é homem, você é gay. Na época nem tinha esse termo de gay, você é viado mesmo na cara, você não é homem. E começou a intensificar com o camarada dizendo que ele não era homem. E aí ainda dando soco, pontapés, chutes e pontapés e tal. E o sujeito tinha uma lavalha, né? Sem falar que também eles pegavam ele pela gravata e tentavam quase o enforcar. Porque naquele tempo se usava, nós estamos falando aí da década de 1930, por aí. Tentava se enforcar, porque eles utilizavam gravata, né? Usavam o traje costumeiro, era terno e gravata.
Então, estava puxando a gravata, quase enforcando ele. 4, não é uma covardia, é uma patifaria. Ele pegou a navalha que ele tinha, foi a única solução. Se ele não fizesse isso, eles iam matar ele enforcado. Passou a navalha na barriga de pelo menos um, e aí se afastaram. Aí veio a justiça tendenciosa, porque ele era pobre, pegou ele e colocou na cadeia. Ah, você tentou matar alguém. Não matou, você tentou matar alguém. Mas não averiguaram a legítima defesa do sujeito. Será que esse sujeito ia fazer... eu, como conheci ele muito bem, eu via que ele era desse tipo. Eu também sou desse tipo, não faço nada de mal para ninguém. Agora, se vier me provocar, eu vou me reagir. Isso é natural. É natural. Então, você não vai agir em legítima defesa. Você vai ter que morrer. E o sujeito foi preso ilegalmente. Até se tivesse conhecimento jurídico, ele já faleceu, poderia até pedir uma reparação do Estado. Porque, comumente, outrora se fazia isso. Ainda se faz, né? Só que hoje, com vídeos, com o jornalismo e a mídia como está aí bem avançada, que hoje qualquer um pode filmar, gravar e tal, eles têm se acalmado nesse sentido, mas eles têm freado nesse sentido. Eu digo as autoridades, né, que fazem essas discriminações e que tratam de uma maneira tão parcial como deveria ser, diferentemente, que deveria ser, né, imparcial. Enfim, então aqui no caso é isso, literalmente. E até o promotor tenta colocar, né? É brincadeira. Como é que o senhor trata a sua esposa? Hã? Como é que o senhor trata a dona Elza? Como é que o senhor cuida dela? Mas o bom melhor, eu pergunto, tem aí o tio Bardo aí que ele não deixa mentir, eu compro fiado e ela não quer comprar. Ainda ontem não tem o feijão, eu digo, eu saí com meu filho mais velho, vamos cortar uma grama ali, digo, vai lá e pega, manda O senhor tio não Bardo. bebe? O senhor não bebe? Ó, tem que beber, senão o moço descer. Tá bom, então. Isso parece uma blague. Senhor não bebe, se não beber eu vou morrer. Mas será que ele está entendendo que o beber é beber bebida alcoólica, ou é beber água, ou é beber líquido, que é necessário para nós viver, né? Fazer a hidratação, né? Nós temos que nos hidratar. Será que é isso? Ou ele está falando de bebida? O sujeito é sem escolaridade. Aí vai o promotor dizer: o senhor bebe bebida alcoólica? Seja mais específico, né? O senhor bebe que tipo de bebida alcoólica? Olha, o senhor bebe. Mas eu não sei, que tipo de faculdade que vai formar um operador de direito dessa forma? Não sei que tipo de faculdade é essa. Aliás, eu nem sei como bobear esse sujeito chegou aí, né? Tem outros meios que a gente sabe, né? Que às vezes é apadrinhamento daqui, acolá, familiar ou de gente conhecida e tal, que chega a um determinado cargo sem competência alguma, tá? Sem conhecimento do direito algum. Porque isso aí é lastimável. Vai perguntar, se você perguntar para uma pessoa que tem conhecimento, né? Ela vai dizer: não, eu bebo. Ela faz até uma blaga: eu bebo água. Agora, um sujeito, o que ele entende? Tem que beber mesmo. Mas está referindo a bebida alcoólica? Olha o ponto errado aqui. É absurdo isso. Seu Leopoldo, o Beto, ele é seu filho ou é seu cunhado? É filho, sabe, quer ver o que ele me fez, ó? Senta, seu Você Leopoldo, tem que senta. sentar ali. Ó, aqui onde ele me deu um balaço, ó. Nesse dia aqui que a dona Elza disse que o senhor ameaçou ela no passado, na verdade o senhor estava brigando com o Beto? Brigando? Porque a dona Elza disse que o senhor ameaçou ela nesse dia. O senhor disse que na verdade estava indo era contra o Beto. É isso? Mas o Beto não vale o que come. Olha, eu trabalhei naquele CEP com aquele colchão ali, doutor. De sole a sole. Ele só comia e não sei onde é que achava. Mas em maio do ano passado, tá? Esse dia aqui que a dona Elza disse que o senhor entrou na casa e ameaçou ela de faca, o que aconteceu? Mas eu não entrei dentro da casa dela. Não entrou? E o que houve aqui que o senhor disse que tinha? Ah, eu com o Beto não quero ver ele no meio de quatro velhos e não quero enxergar ele. E quem é o seu genro? É o que Marco. ela fala. É. E ele estava junto nesse dia? Agora, o Marco me chegou ontem, semana passada agora. Não, mas eu quero saber ano passado. Quando Ano ela... passado
o Beto não estava lá, o Marco não estava lá em casa. Não tá. Então ela mentiu aqui, ela disse que o Marco Não tava, o estava Marco não nada, tava. não estava, doutor. E me diz uma coisa, esse outro homicídio aí, tirando esse aí do seu cunhado, como é que foi? Que o outro que o senhor matou, como é que foi? Ah, eu estava na lavoura, eu que estava dirigindo a junta de boi, arrastando, e a turma carregando os trigos no arrastão, falar em arrastão, é 2 pau assim, e assoalhado Sim. de tábua. Ele chegou errado, e naquele tempo eu tinha 16 anos. Também? Os dois o senhor matou quando o senhor tinha 16? Não, esse aqui eu já era casado. Já Ah, tinha. como é que foi esse outro? Esse outro que eu Esse quero aqui de saber. Buti, eu cheguei na porta assim do bar, de noite, cheguei, tinha fechado meu cigarro. Disse, o que é que esse velho sujo que aí? Daí eu disse para ele, o que é que vocês estão pensando, gringaiado? Não me avançarem em noite, tem um sinal de taco até por aqui, até Aí, hoje. legítima defesa, o senhor Não. matou um. Ah, agora ela Não, admitiu que daí ela eu não legítima sei, eu defesa. puxei do bolso do casaco, aquela faquinha que eu tinha levado, descascando nela. Viajei, daí fiz 2 coração num só. 2? Fiz 2 num só, não era. Daí saí, dei depoimento em Ivuti, dei em Estância Velha, daí saímos para ir para o presídio. aí passou Pisar os dados. na casa do doutor juiz, na dos Mas o cidade. inspetores. senhor anda com a cidade. faquinha sempre. Mas a faquinha eu Chegando ao perdi na fim, hora, lá, chegando ao uma paulada, finalzinho. uma xerenguinha de taco, não vai E embora. foi não. absolvido também. Foi absolvido. Ah, tá. Então tá. Sei mesmo. Daí, Tá eu bom, vejo. tá bom. Ah, como se deve comportar um juiz numa audiência com uma pessoa dessa forma? Eu tenho conhecimento técnico jurídico, que fiz faculdade de direito. Por quê? Trata-se do sujeito que, como já disse, é idoso, não tem escolaridade, é simples, está com problema até de audição, tem uma série de debilidades aí que devem ser apuradas com muito cuidado. Primeiro, a juíza diz, que beleza, que coisa linda essa. Hã? Pois é, né? Tem um sotaque assim até debochante. Não que eu estou aqui falando mal das gaúchas, ou enfim, no caso aqui específico, né? Porque a gente não pode de modo algum generalizar. Existem juízes esplêndidos, como juízes ou juízas que não valem absolutamente nada, assim como em qualquer outro lugar, né? E em qualquer outra função também. Então o que acontece? Fala beleza, mas que beleza, né? Porque ela entendeu que o sujeito tem até um tom de superioridade, no sentido de, não, eu batei, tenho orgulho daquilo. Não é assim. Ele matou por conta da legítima defesa. Vejo como o senhor é tão assim ingênuo que ele conta o que ele fez. Fosse outro, nem contava. Omitia. Se ele fosse um criminoso de fato, ele nem contava. Tá? Mas tem aquele que quer ter superioridade contra os seus feitos. Sim, mas a gente vê que o sujeito aqui, possivelmente ele agiu na sua razão. Com relação à sua esposa, se ele bateu nela ou não fez, assim, isso vai ser apurado, ou foi apurado, já faz muito tempo, né, 5 anos, nos autos, né, se aquilo era verdade ou não. Eu estou aqui para tratar, como já disse no início, da forma com que os operadores da justiça trataram esse caso, tá? Ou aí especificamente na audiência criminal. O primeiro erro é esse da juíza que eu percebo. Mas que beleza, ela não pode ser tendenciosa. Segundo erro, da questão da bebida, né? Não perguntou, mas você, como disse agora há pouco, bebe porque sem beber você morre, mas você está se referindo ao quê? A bebida alcoólica? Qual é a bebida alcoólica? Ser mais específico, né? Isso é, inclusive, ou deve ser, né, debatido em escola da magistratura, né, para ser juiz tem que fazer, e principalmente já diria na faculdade. E para aqueles que já estão aí querendo, pensando que querem ser juízes, enfim, estão aí trabalhando de estagiário, que possam então entender e aperfeiçoar nesse sentido. Então, o segundo erro,
Um terceiro erro, ela até levantar a bandeira feminista de alguma forma, né? Porque parece assim que a mulher é a coitada, que a mulher sempre tem razão, ela nunca mente, né? A mulher nunca engana, nunca trai, a mulher nunca ameaça. Olha, recentemente conheci um sujeito aqui próximo da minha pessoa, enfim, foi ameaçado pela sua própria mulher, tá? E aí, será que não existe Maria da Penha? Eu tô brincando, é claro que não existe. Para ela também, né? Porque eu conheço a história, estudei a história da Maria da Penha, que leva o nome da lei que se deu em 2006, né? Que ela realmente foi abusada pelo seu marido, e marido, diga-se passagem, da elite. Não era nenhum pobrezinho, simplesinho que nem esse, não. Era a pessoa da bufunfa, tá? Muito rico, que espancava e por causa do dinheiro achava que nunca ia ser pego. E ela tentou ir na justiça e não adiantava de nada, né? Teve que ir para a Corte Interamericana, ou Americana de Direitos Humanos, para conseguir, né, alguma coisa. Aí por isso, que já que o Brasil é signatário dessa Corte Americana, então fez uma legislação a respeito da violência contra a mulher, porque outrora não tinha especificamente da violência contra a mulher, mas sim só violência doméstica. Então veja, perceba, a questão aqui totalmente diferente do que ocorreu com Maria da Penha. O sujeito era simples. Aí eles querem colocar como um trator, como uma patrola, a Maria da Lei da Penha em qualquer um, né? E principalmente nos simples, nos pobres. Mas nos ricos eles procuram uma brecha daqui, uma brecha de lá. Por que não vão colocar Maria da Penha no Ciro Gomes, aí, que vai ser o candidato que, segundo evidências, bateu na Patrícia Pilar, a sua ex-mulher, que é atriz, né? Por que não vão colocar aí, ou vão, de fato, condenar, colocando na Maria da Penha, também aquele empresário que, tudo indica, bateu numa outra atriz bem conhecida, aí, a Luísa Brunet, né? Acho que era a Luísa Brunet. Pois é, por que não vão colocar lá? Porque o sujeito tem bufunfo, o sujeito tem dinheiro, aí o tratamento é VIP, né? Very important person, né? A pessoa mais importante. Então, o tratamento é VIP no judiciário. Agora, quando é o pobre, é esculacho daqui, esculacho de lá, é humilhação daqui, é humilhação de lá, é prisão, é cárcere até mesmo, quando não comete absolutamente nada. E eu não estou sendo aqui esquerdopata, porque eu não sou nem esquerdopata e nem direitopata. Eu sou pelo real. Ou seja, se fosse para me definir, seria mais de centro, né? Procurando ser o equilíbrio de fato, ou pegar o que é bom, que está na ideologia da direita, e o que é bom na ideologia da esquerda, e convergir. Seria o mais ideal, o mais certo. Eu sei que isso aí é utopia, porque dificilmente vai ocorrer. Porque o que vale mais é o extremismo da esquerda e o extremismo da direita. Quanto que deveria, de fato, pegar o que é bom uma de outra e melhorar a coisa. Então, eu não estou sendo aqui, de maneira alguma, defensor de esquerda, extremista, nada. Estou falando que é o fato, que é real. Realmente, quem tem grana tem benefícios na justiça. Seja o que for. Tem sim. Eu presenciei com meus próprios olhos, não foi numa audiência, mas foi numa delegacia onde estava uma senhora que teria tido um probleminha com seus inquilinos. A delegada desceu o verbo sobre essa senhora, mas falou poucas e boas. É porque a senhora tem que respeitar e ir xingando mesmo. Porque a pessoa era sem escolaridade, aparentava ser simples, pobre, e nem era pobre, porque fosse analisar ela com relação aos seus patrimônios, né, ou com a relação patrimonial, ela era até considerada uma pessoa rica. Mas porque era simples, não tinha estudo e tal. A delegada humilhou. Já um outro jovem, né, porque tinha um estudo, era até pobre, mas ela tratou de uma maneira diferente. Então tem a discriminação. Por conta da questão socioeconômica, por conta até mesmo de cor, de credo, de religião, tem, não adianta dizer, tapar o sol com a peneira, que no judiciário não tem, que é todo mundo imparcial, que o juiz é imparcial. Uma ova. Claro que não são todos, existem realmente aqueles que honram a sua toga, tá?
Existem aqueles que honram de fato o seu cargo, a sua função pública. Agora, infelizmente, tem isto. E é o que a gente percebe aí. Eu não sei como que deu o processo, o final desse processo, enfim. Só quero falar a respeito, eu falei a respeito disso. E também pouco tenho eu alguma coisa contra essa juíza, esse promotor, até que nem divulguei o nome, nem sei, peguei do vídeo aleatório, vou deixar até o link na descrição, tá? Agora é só pra gente pensar nesse sentido, como é a realidade, né, jurídica. Porque na teoria é tudo muito bonitinho, lá dentro da Constituição, na lei e tal, né? É aquele ditado que diz, na prática a teoria é outra, tá? Abraço e até a próxima.